Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do LecoCast. Sim, em um novo formato, totalmente diferente. E um momento novo da minha vida aqui pro canal, pra gente trazer assuntos de música, marketing, empreendedorismo, sendo jovem. E eu trouxe uma pessoa hoje muito incrível, muito especial, mas antes de falar dela, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, isso fortalece demais o canal para divulgar esse conteúdo para outras pessoas. E é claro que a gente não pode deixar de falar também sobre o nosso patrocinador oficial. Eu vou tirar o QR Code aqui, que é a Estamparia Maquilook, que tem apoiado a gente desde o começo. Se você tem uma empresa, se você tem um evento, você quer fazer camisetas personalizadas, cara, é o seguinte, lê aqui esse QR Code que está aqui na tela, eu vou deixar o link na bio aqui também, para você chamar eles e fazer a sua camiseta personalizada. Fechou? E vamos lá. Eu vou começar apresentando essa pessoa, que essa pessoa... eu tenho um carinho enorme e eu montei um roteirinho aqui de quem que é essa pessoa, tá? Então ela é cristã, mãe, empresária, influencer online e offline, palestrante, atleta, tem conexões com os maiores da imprensa e tem conexões com os maiores artistas do Brasil. Com vocês, Kátia Almeida. Uau! Que honra estar aqui. Eu só estou aqui porque é você, porque este é um ambiente extremamente desconfortável para mim. Já começo de cara dizendo isso, mas que ele se torna confortável porque é com você. Que bom. Que tem me impulsionado, me destravado e você dizer todas essas coisas traz um quentinho assim no coração. Você fala, uau, quantas coisas, mas... que bom que a primeira da lista é cristã, porque a Sem primeira dúvida. mesma a minha vida é estabelecida dentro do reino de Deus. Sim. E para quem conhece a Kátia, leva mesmo a vida conforme as coisas de Deus, né? Coloca sempre Deus em primeiro lugar. Mas antes da gente começar a fazer essas perguntas, quem que é a Kátia? De onde você veio? O que você faz? Fala um pouco pra gente, Kátia. Léo, eu sou uma mulher que ama ficar em casa, bastante caseira, que ama Jesus muito. E eu tenho uma profissão que é completamente oposto de tudo isso, aparentemente. Que é uma profissão que é sobre exposição, que é não necessariamente estar exposta, mas cuidar de pessoas que são muito expostas. Sim. Estar no meio que é de muita visibilidade. Então, eu sou uma improvável nesse meio todo. Eu sou uma jornalista, né, de formação, uma comunicadora, que nunca imaginou que estaria onde está, fazendo o que está fazendo, mas eu tenho convicção que eu estou onde deveria estar. Isso é muito importante, tanto que essa é até uma pergunta, né? Se você é feliz onde você está hoje, se era o seu sonho trabalhar com isso... Né, como você falou sobre o jornalismo, como que aconteceu isso na sua vida? Como que você falou, eu quero fazer faculdade disso? Como que foi esse processo? Primeiro que, assim, na minha casa, ninguém se formou, ninguém fez faculdade, então eu já fui um pouquinho fora ali da curva. Sim. No primeiro momento, os meus pais não me apoiaram por muito medo de eu me frustrar. Talvez eu não consegui terminar, concluir, mas eu fui rebelde ali naquele momento. Falei, não, eu vou dar conta. E fui, estudei, trabalhei, peguei minha faculdade, peguei os meus cursos. E fui muito acolhida num lar muito humilde. E muito amor, muito amor. E escolhi jornalismo extremamente de forma aleatória. Eu que falo tanto sobre intencionalidade... Eu escolhi o jornalismo de forma aleatória, como uma profissão que me chamou a atenção, e eu fui tentar ver como era, e descobri que eu nasci para isso. Não necessariamente como as pessoas estão acostumadas a olhar o jornalismo no raso, que até então, quando você fala que é jornalista, mas em qual TV você trabalha? Em qual jornal você trabalha? E eu nunca desejei na minha vida estar à frente de nada. Sim. Eu me formei e trabalhei minha vida toda, já são só de Novitá, que a gente vai falar sobre isso, mas só de Novitá são 15 anos, eu tenho 20 anos de formada, mais de 20 anos,
E eu só trabalhei nos bastidores, que é o que de fato me move, o bastidor me move. Tá. Cara, como que funciona? Hoje você trabalha, então, com jornalismo, mas como que funciona essa parte? Qual que é a área que você atua hoje? Como que funciona, de uma forma geral? Eu sou jornalista por formação, comunicadora por vocação, e escolhi a assessoria de imprensa, de comunicação, como algo que queimou no meu coração. Então, eu trabalho com assessoria de imprensa, que eu costumo dizer, na verdade, que é assessoria de comunicação, que é muito mais amplo do que a assessoria de imprensa, que você cuida especificamente de uma parcela do ecossistema, né? E é uma parcela que você cuida muito de bastidores. Sim. Então, eu aconteci nesse meio. Minha experiência veio toda do começo da faculdade. Eu trabalhei em grandes assessorias de imprensa em São Paulo, com empresas. Então, eu vim do mundo corporativo e entrei para o entretenimento de maneira completamente também aleatória e também me encontrei completamente. E, cara, dessa forma, né, que aconteceu para trabalhar na área do entretenimento, como que aconteceu, assim, vamos pegar, beleza, Novitá. A Novitá, então, ela era separada com a parte de entretenimento e tinha outras partes, correto? Correto. A Novitá, ela nasceu de um sonho meu e da Rogéria, que foi minha primeira amiga. Do primeiro dia da faculdade, a gente se conectou e a gente nunca mais se largou. Nós viramos melhores amigas, comadres, sócias, e nasceu ali um sonho nosso de fazer o nosso trabalho com o nosso DNA. Mas isso, ela trabalhava no setor público, inclusive, eu numa assessoria, numa editora em Campinas na época. Depois nós fomos para São Paulo fazer pós-graduação, e aí ela trabalhava lá, e de lá ela foi convidada a fazer um processo seletivo em Campinas, e esse processo seletivo a levou para trabalhar com o Sandy Júnior, e ela ficou, né, durante a jornada dela lá com eles, até que houve um momento da ruptura, que a Sandy e o Júnior optaram por seguir carreiras separadas. Sim. Que o mundo inteiro ficou chocado com isso. Pois é. E foi aí que as oportunidades começaram a acontecer, outras pessoas começaram a procurar a Rogéria. E aí ela conectou comigo. Nós, na verdade, nunca nos desconectamos, mas ela me chamou, de fato, para a gente poder dar o nosso passo, para a gente ter a nossa empresa, aquele e-mail, aquele sonho que a gente teve anos atrás, para que aquilo se realizasse. E eu trabalhava aqui em Campinas, numa assessoria de imprensa, que eu tenho profundo orgulho, admiração e um ótimo relacionamento até hoje, que é o pessoal da Alfapress, Cid, querido, tenho uma admiração enorme por ele. E aí a Rô me chamou, e eu saí da Alfapress para a gente poder montar a Novitá, e aí tudo começou assim. Até então, a gente dividindo ali o que tinha, só que eu ali naquele momento muito focada no corporativo, que era toda a minha bagagem, toda a minha experiência. E durante muitos anos assim foi. A nossa primeira funcionária, que foi a Patrícia, uma outra pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração enorme, ela virou nossa sócia, e eu e a Patrícia, nós cuidávamos da área corporativa e a Rô do entretenimento, até que, né, depois de muitos anos de caminhada, de jornada, a gente entendeu, com muito respeito, carinho e afeto, que era a hora de cada uma seguir o seu coração. E o meu coração não estava mais no corporativo, meu coração já estava pulsando pelo entretenimento, porque até então eu já estava completamente envolvida com todo esse ecossistema, com tudo que acontece ali em termos de cultura e entretenimento. Fui picada pelo bichinho da cultura. E aí, depois desse tempo, nós seguimos carreiras diferentes. A Patrícia abriu a empresa dela, que é a Fibra, que cuida só de empresas. De corporativo, só né? de corporativo. A Rogéria continua cuidando só de Sandy. E eu assumi 100% a Novitá, com todo o casting que nós temos. Sim.
E, então, assim, para a gente pegar uma linha. Então, começou a empresa de amigas de faculdade, né? Você já trabalhando numa empresa, mas seguiu esse lado de empreendedorismo e indo para o entretenimento. Mas antes da gente falar sobre a Novita hoje, entretenimento, como que foi essa fase e qual que foi a chave para ativar o seu lado empreendedor? Isso já tinha desde criança? Você já sentia isso, que você trabalharia de uma forma empresa, né, no começo? Ou não? Léo, é até engraçado você trazer isso, porque hoje eu sou tão focada e tão direcional, intencional. Tudo que eu falo, faço, me proponho, eu tô sempre enxergando algo na página seguinte, na esquina seguinte. Mas eu caí literalmente de paraquedas nesse mundo do empreendedorismo. Não foi meu sonho de infância, não imaginei, não sonhei. Mas aconteceu e eu devo muito ao meu esposo, porque ele me impulsionou muito para eu sair da empresa que eu trabalhava, porque estava extremamente confortável, era um cargo de liderança, eu gostava dos clientes, eu gostava dos meus chefes, estava tudo muito confortável e tudo muito bom. Eu não tinha um motivo para falar, eu vou chutar tudo porque não tá bom. Não, estava tudo muito bom. Mas pintou aquela vontade de fazer algo diferente, de fazer coisas que eu nunca tinha feito, de me jogar em coisas que eu não tinha me jogado ainda. Sempre fui muito resiliente, muito decidida, muito disciplinada, isso não mudou. Mas ter o apoio do meu marido ali naquele momento, falando, vai, tô com você, fez toda a diferença. Quando você tem pessoas que estão ao seu lado, te apoiando, isso ajuda muito, né? E é até um ponto que eu queria te perguntar, assim, como que foi o processo inicial do seu lado de empreendedorismo? É claro que você teve ajuda, mas como que foi, assim? Foi muito difícil? Fora o seu esposo, teve outras pessoas que te ajudaram? Seus parentes te apoiaram? Eu estou fazendo essa questão porque eu conheço pessoas que empreendem e que não têm nenhum apoio e acabam desistindo. E é muito legal a gente compartilhar essas experiências de pessoas que empreenderam e conseguiram chegar em um determinado sucesso, né? Então, como que foi esse início? Não é que foi difícil, ele é desafiador o tempo inteiro. Empreender é desafiador. Mas foi tão orgânico, foi tão natural. Parece que eu sempre estive onde eu deveria estar. Embora teve um momento da minha jornada como Novita que eu me questionei demais, que depois eu até posso trazer aqui, mas esse momento inicial, ele foi leve. Meu primeiro dia, inclusive, esse mês de março, que nós estamos gravando aqui de 2023, a Novita faz 15 anos. 15 anos de Novita. 15 anos de Novita. Eu lembro que o primeiro dia que eu não era mais CLT, e o primeiro dia, a Rogéria estava num projeto que ela tinha que trabalhar em São Paulo. Então, o primeiro dia foi eu, sentada numa mesa, falei, e agora? Eu não sei prospectar. Eu nunca prospectei, eu nunca tive uma empresa. O que eu vou fazer? E dei muita cabeçada, não sabia como fazer, buscar conexões. Mas também a Rô tornou esse processo muito leve. Sim. Ela trouxe uma tranquilidade para esse momento também. Uhum. Então, assim, sempre foi uma parceria muito abençoada. Sim. Então, não teve atrito, conflito, e as coisas foram acontecendo. Na verdade, eu acho que eu demorei muitos anos para virar a chave do sou uma empreendedora. Porque durante muitos anos, eu estava na chave executora. Entendi. Então, por isso que a coisa foi acontecendo. Muitas coisas não deram certo, óbvio. E certamente por muito tempo, por eu ter essa cabeça da operação.
Primeiro porque eu gosto. Segundo que servir é um prazer para mim. Sim. Mas demorou muito tempo para eu... Não, peraí. Eu tenho um outro papel nesse jogo. Então, talvez até este pensamento que não me impulsionou no começo a ter outras coisas, também me protegeu. Sim. E me manteve ali num pé no chão. Porque, na verdade, o empreendedor, especialmente quando ele está começando, ele só faz tudo. E o que é bom, porque ele tem acesso ele entende todos os processos. Uhum. Então, quando ele está numa outra função, que é a função dele de gestão, mas tem algo que não está fluindo bem, ele consegue compreender aonde não está fluindo bem, porque ele já passou por aquilo ali, ele já executou aquilo ali. E se precisar, ele vai lá e executa de novo sem nenhum problema. Então, o bom, né, do começo e ao mesmo tempo desafiador é você de fato fazer tudo, porque isso te traz uma bagagem e uma segurança da sua empresa, porque ninguém conhece o seu negócio melhor do que você. Porque você já passou por todas as fases, por todos os processos, por todas as dificuldades. Então, você tem mais propriedade para dizer que isso, com um ouvido muito empático, mas para dizer isso funciona, isso não funciona porque eu já fiz. Tenta esse caminho. Sim. E isso leva um tempo, né? Pra Muito. gente chegar a um nível assim, leva um tempo da gente estruturar a empresa, da gente crescer ela. E tem que persistir, né? Persistência, eu acho que é o caminho para a gente crescer, para a gente fazer a coisa acontecer. E dentro hoje da Novità, o que é assessoria de imprensa? O que faz, o que vivem, como vivem, o que comem? Primeiro, assim, o desafio, ele é diário. E a resiliência, a persistência, a disciplina vão te levar para lugares onde talvez as suas habilidades no momento ainda não te levaram. Isso seguramente. Com disciplina, resiliência e persistência, você chega em qualquer lugar. E ética, obviamente. Porque você não acelera, você não pula etapas, né? O que a Novità faz? Vou tomar uma água. Com certeza. Eu falo que, essencialmente, a Novità cuida de pessoas. Como? A Novità é uma assessoria de imprensa/comunicação. Por que imprensa/comunicação? Porque não é possível cuidar de imprensa sem compreender o todo da comunicação. Sim. Então, no raso, o que uma assessoria de imprensa musical faz? Ela é a interface entre o artista e o jornalista e formador de opinião. Resumidamente, é isso. Só que isso só é a pontinha do iceberg. Uhum. Existe uma enorme jornada e estratégia por trás disso. Que se você não percorrer e se você não compreender, só fazer essa ponte não gera valor para ninguém. Sim. E pode ser, inclusive, danoso para a imagem do artista e para até a imagem do assessor também. Então, é necessário compreender vamos falar de artistas, né? Quem que é aquele artista, com o público que ele fala, qual que vai ser a timeline do ano daquele artista, quantos lançamentos vão ter, é um artista que já está consolidado, é um artista aspiracional, é um artista que vai se lançar ainda, qual que é a fase da jornada dele? E antes de expô-lo, antes de fazer essa ponte de fato, é necessário todo um entendimento de quem é esse artista e um treinamento para ele também. Tanto de repertório de diálogos, tanto de treinamento de imprensa. O media training, ele pode ser visto como manipulativo, o que eu não enxergo dessa forma, porque quando você faz um media training com um artista, você está ensinando o jornalista a lidar com a imprensa
Porque, na verdade, você tem sempre que pensar que os dois lados querem algo. Sim. E tá tudo certo, né? O artista, ele quer comunicar algo e o jornalista precisa daquela notícia. Sim. Então, se o artista, ele sabe o que aquele veículo, o que aquele jornalista precisa, se ele está preparado para aquela conversa, tanto ele vai passar o que ele precisa de valores, de imagem, de conceito da sua música, quanto o jornalista vai sair com o que ele precisa, com as informações, com as histórias, e aquilo vai gerar um bom resultado para o jornalista também. Então, esse treinamento é como tirar o melhor proveito dessa relação para os dois. Sim. Deixa eu mudar a câmera. Então, tendo uma visão geral, assim, cuidar de pessoas, né? Foi até um ponto que você falou. Cuidar de pessoas. Como que é esse processo hoje com os artistas? Né? Porque você trabalhando a imagem dele, você os jornalistas pegarem a imagem dele para divulgar para a mídia, chega um momento que chega algumas bombas também, né? Que artistas são seres humanos. E também hoje com a internet a gente pega muita fake news, muita notícia que não é verdade. Como que o assessor de imprensa lida com essa situação? Ou se você puder compartilhar alguma situação com a gente também, que já aconteceu. Porque, assim, hoje na internet tudo viraliza assim o mais rápido possível e às vezes nem é verdade. Como que funciona? Acho que são duas coisas, né? Crise de imagem e fake news. Porque, às vezes, o próprio artista cria a sua própria crise de imagem. Né? Por alguma situação inadequada, por algum post, por alguma situação pessoal. Sim. Ou você lida com fake news, com notícias maldosas que vão falar a respeito daquela personalidade, daquele artista. Uhum. Em ambos os casos, depende. Não existe, essencialmente, uma regra, embora eu fale o seguinte. Primeira coisa a se fazer é nada. Não faça nada. Todo mundo me olha com essa cara. Eu já passei por diversas... Pra quem não viu, eu tô com a cara de espantado quando ela falou. Eu já passei por diversas situações de gerenciamento de crise em imagem. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas já passei por muitas. E o que eu posso dizer é que a primeira coisa que eu digo para todos primeiro, não faça nada. Porque no calor da situação e do momento, você pode tomar decisões que vão te prejudicar. Eu costumo dizer que, assim, quando essas coisas acontecem, é uma onda, né? Ela começa, às vezes, com uma notícia que vai sendo alimentada, crescendo, e até que ela começa a perder força. Só que você que está ali dentro daquela onda, você não sabe se é uma marola ou se é um tsunami. Sim. Você não tem compreensão do tamanho dela. Então, quem está de fora precisa trazer essa análise do tamanho, do entendimento, porque às vezes você está com os seus sentimentos tão feridos daquela situação que a primeira coisa que você quer é se defender. Sim. E se defender num momento que não é apropriado, o que acontece? Você pega se é uma marola, você alimenta essa notícia e volta ela pro topo. Uhum. E aí você não está satisfeito, você quer falar, mas se alimenta, você volta ela pro topo. Sim. Então, por isso que a primeira não faça nada. E cara, como que funciona esse gerenciamento dessa crise? Porque, assim, você falou que quem tá dentro lá do meio da onda não sabe qual grau que tá. Se tá pequeno, se tá grande. Para vocês terem essa visão externa, vocês têm jornalistas que falam isso, que comunicam, tá assim, assim, assado, ou vai mais pelo feeling, pelo sentimento? Também é pelo feeling, né? Mas a gente precisa sempre se basear em dados. Então, às vezes, assim, o artista até... Porque tá explodindo ali nas redes, estão comentando. Espera aí, em qual? Qual que é o tamanho? Quais são os sites que deram? Quais foram os perfis que deram? Tá numa home? Tá numa home relevante? Quantos comentários tem? Quem viu? Como é que tá?
E aí você começa a analisar o que já existe de insumo. Sim. Acho que o passo anterior é analisar o fato. O que aconteceu de fato? Se foi uma fake news, você vai ter que lidar com aquilo. Se foi uma crise de imagem, você vai ter que lidar também, mas aí, né, é uma outra estratégia. Então, primeiro você vai analisar o que está acontecendo de fato. Olha, né, quase como advogado, me explica exatamente tudo o que aconteceu. Assim, tais pessoas envolvidas. Tá. Aí você vai começar a olhar externamente. Mas estão se falando muito, mas esse falando muito são 30 comentários na sua própria rede social. Sim, é tudo isso. Nem é tudo isso. Mas para a pessoa que está ali sendo atacado, é muito. Uhum. Então, você precisa desse olhar empático também. Sim. Poxa, né, que sejam 30 pessoas falando, acusando diretamente a pessoa ali. Então, tem que ter esse cuidado na hora de passar a orientação também. Então, análise conhecimento de mercado, porque você já entende, né? E se você sabe, assim, os veículos que reverberam mais, outros menos, compreender o tamanho daquilo, o tamanho que está a exposição daquilo, e aí as consequências que seus próximos passos vão ter. Porque, dito que tá, é necessário eu me recolher. Deixa essa onda passar, porque se eu falar alguma coisa agora, vou criar mais notícia e vou dar mais margem. É melhor eu me recolher. Não, eu preciso me posicionar. Uhum. Se é essa decisão do eu preciso me posicionar, isso não é feito no momento do calor da situação. Sim, tem que esperar. Tem que esperar os seus sentimentos equalizarem, as análises ali da situação também. Aí você começa a fazer assim, vou me posicionar, mas aí quais são os cenários hipotéticos? Se eu falar, pode acontecer isso. E aí você começa a imaginar todos os tipos de retorno, porque algum tipo de retorno terá. Sim. Então, tudo depende de qual que é o caso, de qual que é a situação, para saber qual que é o passo que vai dar. Mas o primeiro é não fazer nada. Sim. Eu tô assistindo uma série na HBO, chama All American. É uma série que eu recomendo demais, assim, é uma série de jovens. E que uma dessas jovens, ela é uma artista, ela canta. E aí acontece uma situação que explode nas notícias e ela abre automaticamente uma live no Instagram e começa a falar um monte. Com os nervos à flor da pele. E aí ela acaba com a carreira dela por uma situação que poderia ser resolvida de uma outra maneira. Até mesmo sem falar nada. Hoje, o gerenciamento de crise ela é essencial para a vida de um artista. Né? Quando acontece algo nesse sentido? Na verdade, hoje em dia, qualquer um de nós estamos sujeitos a um gerenciamento de crise de imagem, a passar por um gerenciamento de crise de imagem. Uhum. Antigamente, nós tínhamos uma centralização da informação. Na época os meus pais até hoje falam, né? Mas deu na televisão, deu no Jornal Nacional. Então, era de cima para baixo e era aquela verdade absoluta. Potencialmente, todos nós somos um Jornal Nacional hoje. Sim. E mesmo sem querer, nós podemos ter que gerenciar nossas próprias crises de imagem. Por isso que o nosso repertório de diálogo, o nosso entendimento de micro e macro mundo e respeito, ele é fundamental. Sim. Então, as boas práticas valem para todas as pessoas. Então, todas as pessoas estão sujeitas a passar por um gerenciamento a ter que lidar com o gerenciamento de crise de imagem. E aí vai depender de qual é a situação realmente para como lidar. Sim. Porque isso vira exponencial muito rápido. Sim. Né? Cá, mudando um pouco o assunto, né? A minha família ela é inteira de músicos. Eu sou músico também. E por estar envolvido nesse meio, a gente encontra vários artistas, bons até, que eles não estão na mídia. Qual que é o momento exato para um artista contratar uma assessoria de imprensa? E se é fácil, assim, chegar e contratar alguém para divulgar a imagem dele? Como que funciona? Léo,
na verdade, todo artista, ele precisa de um gestor de comunicação. Obviamente, num momento inicial, ele não vai ter condições, talvez, se ele não tiver investidor, para contratar isso. Mas ele já precisa ter noções de comunicação. Porque um artista, eu falo sobre 3 pilares. O artístico mesmo, né? A música, a sua estética, o seu design e o seu repertório de conversa. Um pilar, né? São 3 pilares que precisam estar alinhados. Porque as pessoas, elas consomem comportamento. Elas não consomem só o áudio. Ela não consome só a música. Ela consome os valores, ela consome o lifestyle, ela consome aquilo que aquele artista, aquela voz está representando. Então, ele já é a sua primeira vitrine. Então, a partir do momento que ele começa a se expor nas redes sociais, e o momento 0 é se expor nas redes sociais, em todos os canais, né, YouTube e todas as redes, em todas as plataformas, ele já precisa ter a consciência desses 3 pilares. Uhum. Então, se ele não tem condição naquele momento de contratar alguém, é fundamental que ele estude a respeito desses 3 pilares. Justamente se ele quer algo longevo. Sim. Né? Se ele quer construir algo que vai chegar lá na frente e vai estar somando para a vida das pessoas ainda. E o momento de contratar um assessor de imprensa, então, se ele já tem condições, isso pode acontecer desde o momento 0. Eu cuido tanto de artistas extremamente consolidados, Sim. como eu já fiz lançamentos de artistas que não tinham feito nada ainda, que se lançaram. Eu participei de toda a jornada de preparação desse artista e foi uma delícia também fazer isso. Então, você ajuda a treinar. Você, na verdade, assim, você não cria nada. Você extrai aquilo que a pessoa já tem, já é, e faz uma lapidação para que ela seja melhor compreendida e melhor interpretada dentro dessa tríade de artístico, imagem e discurso. Sim. Hoje, a sua visão assim, para se tornar um artista de sucesso, né? Esses 3 pilares seriam essenciais? Fundamentais. Mas eu não te respondi sobre o momento de estar exposto realmente. De estar nas grandes mídias, vamos colocar assim. Uhum. Quando você vai vender um artista para a imprensa, quando você vai falar de um artista para a imprensa, a primeira coisa que ela vai querer saber é o tamanho dele. Quantos views, streaming, visualizações, o que ele já fez. Então, qual que é a história que ele já tem para contar? São poucos espaços que você tem um descubra quem é esse. Normalmente a pessoa ela vai ter relevância para estar em algum meio de comunicação quando ela já construiu algo. E veja a importância. Se você já construiu esse algo de maneira intencional, compreendendo que você transmite, além da sua música, os seus valores, os seus princípios, a sua mensagem, quando você já criou essa estrada e chegou o momento, você já tem um tamanho de ser exposto, a sua trajetória faz muito mais sentido. Sim. E então, o momento de ter um assessor, ele pode ser desde o 0, mas não é logo de cara que ele vai estar numa TV, por exemplo. Na verdade, a TV é um dos últimos passos. Você tem um caminho gigantesco antes. Esse ponto sobre TV. Hoje você tem um número de artistas e que são muito conhecidos no Brasil muito grande. Para aparecer na TV hoje, existe uma procura das redes ou o assessor que tem que impulsionar, chamar as redes para, gente, eu tô com esse artista aqui, ele pode aparecer aí, ou é de forma, ou é eles que puxam vocês? Os dois. Naturalmente, aqueles que são muito grandes, todo dia tem alguém pedindo para fazer algum tipo de participação em alguma TV.
E aí você precisa ser muito cuidadoso, primeiro em respeitar o pedido daquele colega, porque todos os pedidos, independente do tamanho do programa, eles precisam ser valorizados e respeitados. Mas, naturalmente, depois que o artista ganha um corpo, ele não consegue mais atender tudo o tempo inteiro. Então, você precisa compreender o momento de dizer um sim. Né? A gente brinca na Novitar que a gente diz muito não elegante, que é muito, né, um não respeitoso. Porque o artista, ele está num outro momento de carreira, ele não faz muita coisa mesmo, já tem uma agenda muito complexa. E há os momentos em que ele precisa estar mais exposto, em outros momentos que ele precisa estar mais recolhido. E, no geral, a grande imprensa já compreende essa dinâmica dos grandes artistas, né? Hoje mesmo, eu tô com uma pessoa, a Thaís, foi pro Rio de Janeiro fazer uma gravação na Rede Globo, super importante, que não é sempre que acontece com esses artistas, porque a gente também entende os momentos que são necessários eles estarem expostos. Sim. Uma super exposição também não é bom. Sim. Então, você tem que ser muito estratégico nos momentos de aparecer. Já os artistas que são menores, que estão traçando uma jornada, eles precisam dessa exposição. Então, você vai muito mais... Entendi. Olha, vamos colocar essa pauta? Tem esse artista, tá com essa música, tá com esses números, fez tal show, tá acontecendo isso... Ele pode entrar numa pauta Y, ele pode entrar num outro contexto. E aí você faz essa abordagem proativa com as emissoras de TV, compreendendo qual que é o perfil de cada veículo. Sim. Não adianta a gente propor algo para um programa, para um artista que não tem nada a ver com aquele programa, que ele não está pronto para chegar naquele programa. E se ele for naquele programa naquele momento, pode não ser bom, nem pro programa, nem para ele. Então, tudo tem muito... Acaba queimando, né? Tem o timing certo de tudo. Você tem que compreender isso e segurar a ansiedade do artista e empresário em dizer, calma, não é o momento ainda. Sim. Vamos fazer... chegou o momento. Vamos criar um pouco mais de casca, de repertório, fazendo assim, assado, os programas assim... Testando muito mais como é que vai funcionar, até a gente ir para esses outros programas que são maiores, com uma audiência muito grande. Sim. Eu falo que quem fez, né, um programa de domingo à tarde ao vivo na Rede Globo, assim, sabe o que eu tô falando, assim, o desafio que porque era, né, a exposição era muito grande, então qualquer mínimo deslize, aquilo era muito exposto. Então você tem que tomar um cuidado de estar na hora certa, no momento certo. Sim. Quando o artista ele contrata um assessor de imprensa, ele automaticamente pode aparecer na TV? É isso que todos querem. E a primeira coisa que eu digo, você não vai aparecer na TV. Semana passada mesmo, uma pessoa me chamou, me pediu uma proposta, falou assim, você me dá garantias que nós vamos estar em tais veículos? Falei, não, você não vai estar nesses veículos. E é o meu papel, antes da gente assumir qualquer compromisso que você compreenda. Não está no momento e não vai aparecer. Eu falo que assim, eu trabalho, para mim o certo é certo, ponto. Nunca, jamais vai existir uma vírgula depois do certo. Sim. E a verdade é essa. Então, eu não vou me comprometer em falar, você vai estar lá. Não vai estar, não está pronto, não está preparado, não tem repertório, não tem número, não tem contexto. Não vai. Faz sentido para você estabelecer uma jornada antes para a gente tentar estar lá depois? É tentar, porque eu não dou não é mídia paga. Sim. Assessoria de imprensa, você trabalha com mídia espontânea. Mas ainda hoje eu escuto coisas desse tipo. Você me garante? Não, não garanto. Eu te garanto o meu comprometimento, eu te garanto... Vai fazer o trabalho. O meu trabalho, eu te garanto que eu tenho um excelente, graças a Deus, relacionamento com toda a imprensa. Isso me abre portas? Graças a Deus me abre portas, porque eu trabalho de maneira muito correta, honesta e transparente. E então isso sim me abre portas, mas isso vai te colocar lá? Não. Mesmo assim, está disposto? É isso que eu tenho para te oferecer. Sim. É essa promessa que eu tenho de oferecer.
E duvide de alguém que te assegura que você vai estar lá. Porque isso não existe. Sim, sim. Ao longo da trajetória da Novità, né, dentro desses 15 anos, teve alguma situação inusitada ou alguma situação que você ficou boquiaberta, tipo, não tô acreditando que isso está acontecendo? Ai, Léo. Eu vou falar, talvez, situações minhas, né? Pra não falar de outras, mas eu já passei por N situações. Às vezes o artista tá entrando no palco, num programa ao vivo, descostura uma roupa. Você tem que literalmente ajudar ali a costurar aquela roupa, ajudar a montar ali. Acontece direto esse tipo de situação. Mas eu vou falar de duas comigo que até hoje eu vou levar para sempre vou levar com muito carinho. Porque você encontra com todo tipo de pessoas. Então, isso é muito natural para você. Isso não é... Aliás, a descrição é algo que é essencialmente fundamental para um assessor musical. Sim. Né? Então, ele não... A gente brinca na Novità que a última pessoa que tirou foto com o artista não tá lá para contar. Tem que ter essa ética, né? Porque assim, é um trabalho, né? Você tá ali para servir. Você tá ali para servir. Você pode falar um pouco os nomes de pessoas que você já trabalha ou já trabalhou? Sim, eu com muito orgulho, muita honra na Novità. Nós temos um cast incrível, né? De Chitãozinho e Chororó, a Sandy, Paula Fernandes, Fábio Júnior, a Bruna Viola. Eu trabalho com casting da Universal, da GTS, com artistas que estão tendo já o seu lugar ao sol, que tem todo o meu coração, que é o Brian, Maraberto, o Isra, nossa, Henrique Diego, o pessoal da Live Talentos que eu tô há muito tempo, Make. Nossa, tem uma lista grande aí, graças a Deus. Tem uma lista... São nomes assim que o Brasil conhece. Mas eu não te contei dos meus fatos inusitados, né? Não, ainda não. Você falou por cima, né? Você falou que já fez de tudo, já viu de tudo, mas... Mas eu vou contar um especialmente que até hoje eu vou guardar com muito carinho, assim. Eu fui acompanhar uma pauta da Sandy com a Hebe. E normalmente o assessor, ele chega antes para esperar o artista, para ele ver como é que estão as coisas, ver como é que ele pode servir ao produtor, ao jornalista, como é que ele pode servir ao artista que vai chegar, para ele, se é uma emissora, ele chega antes no camarim, ver como estão as coisas, se ele pode prover algo que o artista precisa naquele momento, porque às vezes o artista está vindo de estrada, virado de vários shows sem dormir, e às vezes ele precisa comer. Sim. Então, por que não providenciar algo que ele possa comer ali, cuidar? E eu fui acompanhar uma pauta na casa da Hebe, com a Sandy, isso tem muitos anos, e eu cheguei antes. E aí eu cheguei antes e falei, bom, alguém da equipe da Hebe vai me receber, né? Enquanto isso eu espero ela chegar, para elas poderem se falar. E aí fui na casa dela, parei meu carro. Nunca vou esquecer, uma porta gigantesca. E aí, quem abre a porta pra mim era a própria Hebe. Eu fiquei completamente sem reação. Ela abriu a porta e foi me receber. Me sentou no sofazinho da casa dela. E nós ficamos ali conversando, tendo tempo de sala até a Sandy chegar. Então, eu vou guardar isso com uma história e um carinho, assim, que mostra a humildade dela, sim, né? Eu fui recebida por ela, na casa dela, sentei no sofá dela. Não, e é algo tão incrível, porque, querendo ou não, é uma artista com nome, o Brasil inteiro, o mundo inteiro conhece ela. E você ser recebida pela Hebe, acho que é algo... assim, zerou o game, né? Zerei o game. Teve alguma outra história também? Eu não vou entrar em detalhes dessa outra história, mas assim, talvez pelo que representa para a comunicação, assim, encontrar com o Silvio Santos, eu acho que foi o único apresentador que eu falei, uau, é o Silvio. Isso porque você já viu vários, né?
São 15 anos trabalhando com isso. Então, você lida com todo mundo o tempo inteiro. É natural. Sim. Mas o Silvio não é natural. Não foi natural, porque ele é um personagem ali o tempo inteiro. Então, você tá conversando com ele e é como se você estivesse na plateia dele. Uhum. Então, você não sabe muito como lidar ali naquela situação. Eu fiquei bastante desconfortável. Assim, e aí, eu falo com ele, converso falando com a plateia, eu falo como assessora, eu dei uma bugada, assim, naquele, né, no momento que eu encontrei com ele. Acho que foram as únicas situações que eu falei, uou! E, Kátia, com casting, assim, né, com vários artistas com nomes, qual que é a dificuldade ou qual que é o desafio hoje em ter um casting desse tamanho? Léo, acho que é trabalhar com verdade, integridade. Eu falo que Deus é muito generoso comigo, muito generoso, porque ele me conecta com pessoas incríveis. Ele me conecta com pessoas que têm os mesmos valores que os meus. E então eu acho que trabalhar com a verdade, com respeito, construindo essa jornada correta nos dois lados, em todo o tempo, incansavelmente, sem sombra de dúvida, é isso que vai ser da diferença, porque você não vai ter os melhores resultados o tempo inteiro, você vai ter muito não na sua jornada. Sim. Você vai ter desejado ter feito muito mais e melhor na sua jornada. E é bom você sempre querer mais e melhor. Mas eu me orgulho muito de, mesmo quando eu tive o não, mesmo quando eu não tive a melhor resposta que eu queria ter, eu me orgulho de ter agido com a integridade, com a honestidade, com a verdade. Sim. Sim. Cá, quais são... Qual que foi a sua maior realização profissional dentro desses 15 anos de Novitá? Ou se tiver algum outro antes do tempo de Novitá, mas qual foi a sua maior realização profissional? Você olhou e falou assim, nossa, eu consegui. Engraçado, a hora que você fala isso, eu só consigo me lembrar quando você fala assim, eu consegui, quando eu me lembro da foto da minha família. Eu tenho alguns... Eu amo porta-retrato, eu tenho os retratos da minha família na casa inteira. E quando eu olho para eles, eu falo, eu consegui. Eu cheguei lá. Sim. É lá que eu queria estar. Eu tenho uma família que eu amo, que eu sonhei um dia em ter. Agora, eu cheguei lá na profissão. Eu não cheguei. Eu tenho tanta coisa que eu quero realizar, sonhar. Eu estou num outro momento em que eu estou me desafiando muito mais. Estar aqui é uma virada de chave. Estar aqui falando sobre mim, sobre o meu trabalho, é algo que é profundamente desafiador e é algo que eu quero, é porque eu estou vislumbrando chegar num outro nível. Uhum. Então, eu acho que eu nunca estive num momento tão visionário como eu estou agora com 15 anos de Novitá, quase 45 anos de idade, me sentindo assim, cara, tem um monte de estrada aí que eu quero pavimentar. Isso é muito interessante, porque já são 15 anos de empresa e ainda você olhar e falar que ainda tem muita coisa para conquistar. Quais são os próximos desafios que a Kátia ela quer enfrentar, já está enfrentando? Quais são os próximos passos? Léo, como empresa, como Novitá, eu estou me desafiando a tentar mostrar um pouco mais daquilo que foi construído ao longo desses 15 anos, porque a gente sempre foi extremamente low profile. Por lidar com pessoas que são extremamente expostas, eu fui para um outro extremo, de ser extremamente reservada.
E hoje eu entendo que eu posso compartilhar e contar um pouco mais desta jornada. Eu não preciso ir para um outro extremo de exposição, nem ficar expondo os meus artistas, porque o meu trabalho, a minha ética com eles ainda é muito conservadora, e vai ser, mas eu estou me permitindo contar um pouco mais da minha jornada, do que me fez chegar até aqui, da forma que eu penso, da forma que eu trabalho, porque eu desejo ir para um outro nível, tanto de reconhecimento de autoridade de trabalho, quanto outras plataformas que eu quero entrar, outros desafios que eu quero abraçar, e a gente não conquista outras coisas fazendo tudo do mesmo jeito. Então, com muito medo, com muito receio, mas com uma carga muito grande de disciplina, eu estou fazendo outras coisas. E me permitindo errar. No final do dia, todos nós queremos ser aceitos. No final do dia, todos nós queremos ser amados, acolhidos. Isso não vai mudar. Óbvio que isso é comigo também. Sim. Mas eu compreendo isso e tudo bem eu me frustrar, tudo bem eu não fazer o melhor, tudo bem eu não ter o melhor resultado, mas eu estou procurando fazer coisas diferentes para chegar em outros níveis que eu ainda não cheguei. Então, o momento é de desafio, de estar aqui e você é uma parcela fundamental nisso, porque eu me sinto segura, impulsionada, acolhida para poder fazer coisas que eu não fazia. Sim. E aí, né, quem sabe atingir coisas que eu nunca atingi. Sem dúvida. É muito legal ouvir isso, viu, Kátia? Valeu mesmo. E, bom, a gente já se conhece, né? Acho que já tá indo já pro nosso 3º ano, mas que a gente já criou já uma amizade muito grande, né? E lá no começo, quando eu falei que você é uma influenciadora, tanto online quanto offline, que online estamos construindo isso, mas o que mais influencia, pelo menos eu e minha família, é a parte da sua rotina, da sua garra. E você também é uma atleta, né? Que você, quando eu falei atleta, é porque você treina, você tem ali a sua rotina. Como que é a sua rotina? Como que o treino entrou para sua vida? Como que o treino te ajuda no dia a dia? Fala um pouco mais sobre isso. Eu sou muito disciplinada mesmo, Léo. Assim, é uma coisa que é fundamental para mim. Eu preciso começar o meu dia com, primeiro de tudo, é o meu tempo com Deus. Eu organizo todo o meu dia primeiro do meu tempo com Deus. Então, antes de eu tirar meu celular do modo avião, o primeiro tempo que eu vou ter é dedicado a Deus. É o meu tempo de oração, é o meu tempo de leitura da palavra, meu devocional. E aí, né, na ordem, eu já vou acordar os meus filhos e vou fazer os meus exercícios. Não tem como a gente como desassociar corpo, alma e espírito. A gente precisa ter esse alinhamento. Aquilo que a gente vai estar abastecido ao longo do dia, nós todos temos reservatórios. E nós escolhemos encher esses reservatórios. É intencional e é escolha, sim. Você está enchendo o seu reservatório do quê? De esperança, de Deus, ou você está enchendo o seu reservatório de notícias ruins, de feed negativo, de filmes que vão te trazer coisas pesadas, de leituras pesadas? Do que você alimenta o seu reservatório? Porque no final do dia, você vai transbordar algo ou você vai precisar resgatar algo desses reservatórios. Então, intencionalmente, eu procuro primeiro me encher de Deus. Eu preciso da endorfina do meu dia. O dia que eu não faço exercício físico, porque não há dia em que eu não tenha meu tempo com Deus. Mas, eventualmente, tem dia que eu não faço exercício. Isso é muito ruim para mim.
muda toda a minha rotina. Kátia, esse ponto que você falou sobre saúde, pelo menos em casa a gente está construindo isso. Mas uma pergunta. Sempre foi assim a parte de treino? Esse cuidado com a sua saúde? Ou teve algum momento ali que teve uma virada de chave e falou, não, eu preciso, porque se eu não cuidar, pode dar pane em algum momento? Léo, eu sou muito decidida. Quando eu decido algo, eu vou com esse algo a fundo, profundo. E faz muitos anos que eu pratico atividade física. Eu nem consigo me lembrar. Eu acho que logo que eu saí da faculdade, eu consegui estabelecer uma rotina de treinos e eu nunca mais parei. Tenho 2 filhos, tive os meus 2 filhos, fiz atividade física até 2 dias antes deles nascerem. Caramba. 30 dias depois, eu estava fazendo os meus exercícios novamente. Gente do céu. Mas isso me faz tão bem. Eu falo como se fosse uma terapia para mim. Sim. Quem ganha é a minha saúde, obviamente. Eu dificilmente fico doente. Dificilmente eu tenho algum tipo de dor, graças a Deus. Eu cuido muito da minha alimentação, muito mesmo. É intencional também tudo o que eu como, tudo que eu escolho comer. Então, assim como eu escolho tudo que eu vou alimentar a minha mente, eu escolho aquilo que eu vou alimentar o meu corpo também. Então, é uma disciplina. Isso aqui não é nada que nossa, que de ruim, que difícil. Me faz muito bem. Sim. É muito bom. Então, quando não tem, na verdade, eu tenho que lidar com quando eu não posso fazer. Chega a ser um desafio muito grande, né? Assim, se eu vou viajar com a minha família, sei lá, vou para algum hotel, tal, eu tento, daí eu não levo meu tênis, não vou treinar, passo uma semana ali, mas aquilo não é o meu natural. Já é muito difícil para mim fazer isso. Chega a ser um incômodo? Chega. Muito, muito incômodo. Muito, assim. Eu acredito que meu corpo já chegou no nível de vício da atividade física realmente que é necessário. De energia do dia. O dia que eu não posso fazer por algum motivo, parece que eu tô lenta, não tô funcionando. O dia não começa, né? Cara, conta um pouco sobre a sua rotina de treino. Então você acorda que horas? Como que funcionam os seus treinos? Conta um pouco. Léo, eu levanto durante a semana 5 horas. Normalmente o relógio não desperta, eu levanto antes. Nossa. Dificilmente desperta, aliás. Eu tenho que estar muito cansada para ele despertar. Mas eu vou ter primeiro meu tempo devocional, eu levanto às 5 até umas 5h45, por aí, é meu tempo eu e Deus, no meu cantinho, no meu secreto ali. E aí eu encerro e vou cuidar para acordar, época de aula, para acordar as crianças, já acordo, já arrumo. Se meu marido vai levar para a escola, eu já vou direto fazer meus exercícios, senão eu levo, já volto correndo, treino online. De segunda a sexta eu treino, faço aula online. Que requer muita disciplina também, né? Porque é eu e o professor ali, que ele dá aula para outras pessoas também, então não é um one-to-one, né? Uhum. É ele dando aula para outras pessoas e eu entro online. Sim. E aí depois sigo pra atividade, porque daí eu não tenho mais nenhuma rotina no meu dia. Sim. Nenhuma rotina no meu dia. Mas eu procuro algo que é muito importante para mim. Há uma ordem inquestionável de prioridade na minha vida. É Deus e a minha família. E depois as outras coisas. Então, eu vou fazer de tudo para encaixar no meu dia aquilo que é princípio para mim. Então, preciso cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido, cuidar dos meus pais. Hoje mesmo foi um dia que foi uma loucura, já fiz tanta coisa, mas eu busquei os meus pais no mercado, levei os meus pais para um outro mercado. Então, isso é princípio na minha vida, isso é inquebrável. Sim.
E aí vai uma rotina de trabalho que não tem rotina. Cada dia, cada semana fazendo uma coisa. Cada dia uma coisa. E de final de semana eu corro. Eu gosto de correr. Final de semana você corre. É, Eu vejo a história dela correndo 10 quilômetros. Mas eu comecei com 1, né? Sim. Eu comecei com 1. Treinava todo dia, corria 1. Treinava todo dia, corria 1. E aí eu fui me desafiando na pandemia. Eu comecei a correr um pouco mais, instituí um pouco mais da rotina de correr. E aí incorporei todo final de semana. E é outro momento de terapia pra mim. Daí eu acordo, não levanto às 5, levanto por volta de pouco antes das 6, que daí primeiro eu vou ter meu devocional também. E aí vai estar todo mundo dormindo, eu vou colocar meu foninho, colocar uma ministração e eu saio pra correr. Eu nem vejo o tempo e uma delícia. Aí volto, já volto com pão pra Sofia, já volto com a coisa de fazer algum almoço, alguma coisa pra casa. Tô chegando na casa, nem acordou ainda, mas eu já tô no gás. Já tá no gás. Como funciona o seu processo hoje de informação, estudo? Você gosta de ler? Você ouve podcast, ouve audiobook? Ou melhor, né? Você se alimenta desse tipo de conteúdo? Léo, os últimos anos, eu não sei nem te quantificar quantos livros eu li. Teve uma fase em que eu li entre 50 e 60 livros em um ano. Muita coisa. Muita coisa. Mas hoje, os últimos... Já é muito fora da média do Brasil. A média do Brasil hoje são 4 livros, cada pessoa, né? 4 livros por ano. Eu cheguei numa média de 50 a 60 por ano. Eu lia praticamente um livro por semana. Porém, eu compreendi que eu não precisava ler tanto. Eu precisava aplicar mais. Uhum. Porque você se torna um obeso intelectual. Sim. Então, os últimos anos, eu leio, sei lá, cerca de 15, 20 livros no ano. E cursos. Acabei de me inscrever para mais um curso agora, que começa a semana que vem. Uhum. Muito treinamento, podcast, tudo que é possível, eu vou tentando dar um jeito, encontrando tempo de aprender. Sim. Porque a gente precisa o tempo inteiro De estudar. Então, é algo que também é intencional. Eu faço assim, escolho realmente aquilo que eu vou me manter nesse movimento intelectual também. Sim. Cá. E eu acabei de passar por um processo de mentoria, né? Que foi algo que foi muito transformador para mim também. Fala mais. Eu caí de paraquedas num curso de imersão vocacional, em que eu que tenho um mindset completamente aberto, eu fui disposta a não gostar. Ai, que saco. Especialmente quando chegou o sábado, que era um final de semana inteiro. Falei, meu Deus, já trabalho a semana inteira, já faço tanta coisa, noite, madrugada. Vou perder um final de semana inteiro? Bem, quem tem um mindset aberto não consegue deixá-lo fechado por muito tempo. Rapidamente, aquilo foi absorvendo, fazendo sentido, foi completamente transformador para mim. E daquilo já evoluí para uma mentoria, para um outro curso de gestão de liderança e agora para uma mentoria recorrente. Uhum. E isso me destravou muito, muito mesmo. Thiago, fica a dica aqui, Thiago Enhart, um cara que vale muito a pena conhecer. Tem uma profundidade de uma vida, porque as pessoas precisam falar daquilo que elas vivem. Sim. Né? Daquilo que elas já fazem, daquilo que elas já testaram. E o Thiago é um cara que já testou muitas coisas, é um cara com muito conteúdo. Então, ele me trouxe uma credibilidade e tem me destravado em muitos aspectos. Certamente, o fato de eu estar aqui com você tem a parcela dele ali. Sem dúvida. Muitas pessoas não sabem o valor de ter um mentor. Isso porque eu também tenho. Então, é algo sensacional que muda mesmo as nossas vidas. Mas eu quero saber a sua opinião. Precisamos ter um mentor em nossas vidas? Sim ou não?
Fala mais sobre isso. Léo, primeiro que o nosso primeiro mentor é Jesus Cristo. Sim. E às vezes a gente começa a ouvir tantas coisas de coachings, de mentores, sendo que a gente tem uma fonte incrível, inesgotável, que é a Bíblia. Tudo que a gente precisa está lá. O maior coaching que já existiu foi Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Sim. Então, o nosso primeiro mentor precisa ser. Porque está tudo lá. Todo tipo de conhecimento, de renovação de mente, de sabedoria, discernimento. Não adianta ser sábio sem discernimento. Então tá tudo lá. Até essa semana mesmo, eu tô, além da leitura da Bíblia, eu estou ouvindo, me propus a ouvir a Bíblia inteira esse ano também. E no episódio não, né? Na leitura de ontem, antes de ontem, se eu não me engano, acho que uma das leituras de Provérbio, dizendo que, eu não me lembro onde que tá o versículo, mas que fala que é muito melhor você ser sábio do que ser forte. Sim. Uau! Então, assim, não é na sua força, mas procure sabedoria, discernir, para saber como é que você vai conduzir a sua vida. Então, acho que, primeiramente, é isso, assim, que no final do dia é sempre um básico bem feito, né? Às vezes, eu estava muito pensando sobre isso. A gente vai criando estratégias e coisas e rebuscando, sendo que é o simples, é um trabalho árduo de todos os dias, bem executado. É o pequeno bem feito todos os dias que gera resultado. Não adianta a gente achar que vai ser o gigante. É o pouquinho bem feito que faz você chegar lá. E aí sim, você ter um mentor que congrega com os seus valores e princípios faz toda a diferença, porque te mantém numa frequência de execução. Então, por mais disciplinado que você seja, e eu sou uma pessoa que eu sou muito disciplinada, mas ter alguém que te mantém numa frequência de execução, que te impulsiona, que te dá uma visão, que te dá um insight, faz você caminhar numa outra velocidade. Talvez se nesses 15 anos eu tivesse tido outros mentores ou descoberto o Thiago antes, talvez eu estivesse em outro nível. Mas tá tudo certo, né? Nunca é tarde. O importante é a gente não parar. Só não chegar lá quem parou de caminhar. Sem dúvida. Então você não precisa correr. Você só não pode parar. Você pode desacelerar. Você só não pode parar. É com constância e consistência. Constância e chega consistência. Lá, né? E, cara, eu acho legal, porque você sempre fala muito sobre religião, sobre colocar sempre Deus na frente. O que é Deus para você? O que a religião, Deus, te proporcionou? O que ele fez na sua vida? Não tem a ver com religião. Deus não é uma religião. Deus é meu amigo. Ele transformou a minha vida, transformou a vida da minha família. E ele não está numa religião, só numa igreja, que sim, é importante a gente congregar, é importante fazer parte de um corpo. Mas quando a gente entende que Deus tá ali, é o nosso amigo. Quem me conhece sabe que eu sempre conto isso. Toda vez que eu vivo muito na estrada, tô toda hora na estrada, eu não deixo nada no banco do lado, não deixo minha bolsa do banco do lado. Porque eu entro no carro, a primeira coisa que eu falo é: Deus, vem comigo. Vem comigo, porque eu não posso caminhar sozinha. Não quero estar em nenhum lugar onde a presença de Deus não esteja. Não faz sentido para mim. Nenhum lugar é bom sem a presença de Deus. Então, eu quero estar onde Ele quer que eu esteja.
Isso que é Deus pra mim. Que demais, cara. E se todos pudessem, todos agora, assim, ó, nesse exato momento, pudessem ler uma frase e tivesse seu nome embaixo, Kátia Almeida, qual frase seria? Uma frase que eu sentisse orgulho de mim, talvez? É a frase da sua tipo, vida. fui embora. Frase da sua vida. Tem esse ponto, né? Eu fui embora e tá aí a frase, mas não, se todo mundo pudesse agora ler isso. Léo, de tudo meu coração. Se eu puder representar Jesus, acho que vai ser a coisa mais linda da minha vida. Se as pessoas de alguma forma puderem ver Jesus através de uma pessoa tão improvável, de uma pessoa tão simples, de uma pessoa tão falha, que erra tanto. Mas se de alguma forma as pessoas puderem ver Jesus em mim, isso vai ser a coisa mais bonita da minha vida. Que demais. Que demais. Gostou do papo, cara? Eita! Essa sou eu. Eu acho que se a gente puder fazer um fechamento, assim, é uma pessoa extremamente sensível, que tem zero problema em falar sobre suas vulnerabilidades, tem zero problema em assumir as suas falhas. Isso não me torna menos, eu me vejo como igual a todo mundo, mas eu não tenho problema em assumir esse meu lado extremamente emotivo e sensível. Ele não me desqualifica para minha profissão, porque eu sei da seriedade que eu encaro o meu trabalho. Mas tudo bem ser dessa forma também. Sim, hoje a gente teve uma aula sobre assessoria de imprensa, sobre vida com Deus, sobre cuidado pessoal e sei que isso não é nem 10% do que a Kátia transmite. Vocês precisam conhecer mais a Kátia, vocês precisam seguir ela, vocês precisam acompanhar ela. E cá, onde que as pessoas hoje elas conseguem te encontrar, conseguem te seguir? Fala o seu Instagram. Tem o Instagram da Novitá, que é muito bem cuidado pela Goleco. Tem o meu pessoal, que é o Kátia Lolli, que certamente vai estar aqui na descrição. Sem dúvida. E eu tô começando a me aventurar no TikTok, trazendo conteúdos específicos sobre assessoria de imprensa também. Que é Kátia Lolli também. Então, se você tem essa curiosidade de querer aprender mais sobre assessoria de imprensa, de pegar alguns tips ali, a Kátia está trazendo esse conteúdo. E, cara, futuramente você pensa em trazer algum conteúdo nesse sentido, em ajudar esse público? Léo, isso está no meu coração. Eu tenho planos e projetos de lançar um curso daqui a um tempo, tanto para cantores, artistas em começo de carreira, contar um pouco dessa jornada, o que é necessário, trazer algumas bases, alguns alicerces sobre narrativa, sobre assessoria de imprensa, sobre assessoria pessoal. Isso está nos meus planos, assim como um curso para estudantes de comunicação também, trazendo um pouco compartilhando um pouco dessa minha jornada só de novidade, 15 anos, trabalhando com assessoria de imprensa musical. Já vi e já fiz, graças a Deus, muitas coisas. Já passei por coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram. Então, hoje eu me sinto muito tranquila para compartilhar um pouco dessa jornada, e isso está nos meus planos. Espero que até o final do ano isso esteja aí na rua. Sem dúvida, vai estar. Então, gente, acompanha ela lá no Instagram, acompanha ela nas redes sociais e fique atento, porque logo, logo, tanto ela quanto eu também vou postar nas minhas redes sociais. Com certeza eu vou estar apoiando esse projeto. E parabéns, Kátia. É um orgulho, né, que eu tenho. Você é uma pessoa muito especial na minha vida, na vida da minha família. Já falei isso várias vezes. E
E esse primeiro podcast foi graças à Kátia também, a Kátia que deu esse empurrão pra gente desenvolver. E obrigado. Eu que agradeço, Léo. Você sabe a importância que você e a sua família têm na minha vida. E todas as vezes que eu tiver a oportunidade de honrar a sua vida, a vida da sua mãe, do seu pai, de toda a sua família, eu vou honrar por tudo que vocês fizeram e pelo que vocês são, o que vocês representam e o quanto que você está me ajudando a construir, né, uma outra imagem de uma jornada que está só começando. Sem dúvida. Então, gente, é isso. Deixa um like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você gostou. E se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui nos comentários também, que isso vai ser direcionado para a Kátia. E assim que possível ela vai responder todo mundo. E é isso aí, gente. Isso aí. Tamo junto. Obrigada.